hoje conversando com você sobre defesa da fé. Como que você pensa? A fé precisa ser defendida? É importante? Fé e pregação do Evangelho estão interligados em que medida? O que vem primeiro? A fé? E aí a gente consegue explicar? Ou a gente primeiro precisa saber explicar para depois ter fé? Com você. Olha, quando o Henrique estava falando, antes do intervalo, me veio à mente o pai do jovem possesso de Marcos, que quando Jesus foi ter com ele, estava todo mundo discutindo vida, o problemão ali, o garoto a vida toda, possesso, morre, não morre, apanha, sofre. E Jesus começou primeiro a perguntar ao pai. Chega uma hora que o pai fala para Jesus assim, se tu podes, faz alguma coisa. Ou seja, tinha certeza de alguma coisa ali? Não. Porque se a pessoa tem certeza, não fala, se tu podes, faça alguma coisa. E Jesus responde para ele, se eu posso? Tipo, meu Deus, se eu posso? Claro que eu posso. Então ele falou uma coisa que é fundamental. Ajuda-me na minha incredulidade. Você pode até não ter a fé inicial, aquela fé grande, que toma conta de tudo. Porque tem pessoas que abrem a boca e falam assim, eu tenho fé, mas é com aquela convicção. E outras não, outras sabem do poderio de Deus, sabem da soberania de Deus. Mas será? Quantas pessoas não devem estar aí escutando a gente falando assim, mas será que Deus quer e pode e está a fim de atuar nesse problema que eu estou vivendo? Ou será que eu não tenho que conduzir esse sofrimento, esse problema, essa coisa mal resolvida na minha vida? E ele, de uma maneira muito singela e humilde, ele falou, ajuda-me na minha falta de fé. Então, o que vem primeiro? A entrega. A entrega. Olha, eu não tenho fé para isso. Eu talvez não estou acreditando que isso possa ser resolvido. Mas me ajuda. Se tu pode fazer o mais, quem pode o mais, pode o menos. No direito tem essa frase, quem pode o mais, pode o menos. Se ele foi poderoso para criar céus, criar terra, nos criar, ele pode. Então é firmado nessa palavra que a gente começa, e quando Henrique usou a palavra mergulho, o mergulho é assim, ele começa inicial e depois ele vai descendo, ele vai se aprofundando, ele vai se aprofundando. Verdade. Ninguém mergulha a 200 metros para depois chegar a 50. Você chega a centímetros, 10, 50 e até que você está tão cheio daquilo, das verdades de Deus, que você descansa e fala assim, eu vou dormir, vou deitar, porque amanhã o Senhor já resolveu tudo. Dá teu jeito, faça do jeito que tu queres, Senhor. Mas isso aí é um exercício e é uma caminhada com Deus, é uma caminhada de fé. É verdade, é uma caminhada com Deus, né? Uma caminhada. Eu gosto de pensar que a questão da fé racional começa pelo fato de que ter fé implica numa decisão. Né? Numa decisão, numa tomada de decisão. É a entrega, né? Ou eu vou ter fé ou eu não vou ter fé. Né? Eu tenho fé ou não tenho fé. Agora, essa dimensão, talvez a profundidade da fé, ela vai aumentar, ela vai crescer, sim, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo experimentar desse Deus. E é uma coisa singular, ela é diferenciada em cada, ela é única. Experiência pessoal, ela é única. Né? Experiência Eu posso pessoal. até contar alguma coisa, mas a experiência, ela é pessoal. Eu posso até falar alguma coisa que Deus tenha feito, vai servir como testemunho na sua vida. Você pode falar, mas se Deus fez, ela pode fazer comigo. Mas a experiência é muito íntima, é pessoal. É interessante que, como Deus sabendo de tudo isso, né, sendo o grande mestre por excelência, a Bíblia ela aponta sempre para uma gradação. Se a gente lembra de Ezequiel 47, a torrente de águas purificadoras, primeiro o indivíduo cobre os dedos do pé, depois as pernas, depois os seus lombos, depois ele tem que mergulhar de vez
uma gradação. Até que ele perde controle, quando ele mergulha. Mas ele tem que mergulhar, mas ele vai entrando como uma criança ali, Deus dizendo, olha, minha criança, eu vou te ensinando o caminho. Em João 16:12, na quinta-feira, antes da sexta da paixão, Jesus tem uma exclamação muito interessante, João 16:12, ele vira para os discípulos e ele diz, eu ainda tinha muito que vos ensinar, mas vós não podeis suportar. É mais ou menos aqui como Raquel falou, ele olhando e querendo dizer, eu quero ensinar tanta coisa, tem tanta coisa, mas tem essa experiência aqui, tem um pouco mais disso, tem um pouco mais disso. Então, ele vai mergulhando na fé gradativamente, aprendendo pouco a pouco, até que quando ele vê a fé já está robustecida, não significa que ele não vai ter algumas situações que possam desafiar a fé dele, mas ele vai solidificando mais e mais aquela fé. Perfeito. Vocês, segundo a Bíblia, né, a gente precisa defender a fé, defender a nossa fé cristã. Qual é a importância de defender a fé cristã? Olha, sobre a defesa da fé, Celeste, eu entendo que é um sintagma, uma expressão que a gente utiliza. Mas fé, em si, ela é muito radical. Ou a gente crê ou não. A gente poderia substituir defesa da fé por explicação da fé. Eu entendo que, em virtude do organizado instinto da mente humana, há pessoas que necessitam da sistematização da coisa. Eu, quando vou pregar, procuro gravar o que eu vou pregar, mas eu preciso de um papel, eu preciso de algo escrito, eu preciso de um esboço. É meu, é necessário, às vezes, na minha mente, dividir a coisa em ponto 1, ponto 2 e ponto 3, introdução e conclusão. Então, eu necessito, quando a pessoa se expressa comigo, ela ter uma determinada linha de raciocínio. Da mesma maneira, tantos outros. Porém, a 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz que os judeus pediam um sinal e os gregos eles queriam um pouco mais entender. Mas Deus traz Jesus e esse crucificado que é escândalo para os judeus e é loucura também para os gregos. Por quê? Porque não pode ser só pela razão. Se for só pela razão, a pessoa com muito estudo na faculdade ela vai poder acreditar pelo seu próprio conhecimento. Então a fé, ela é um salto que é dado, como disse a Raquel, ela é uma entrega que tem que ser feita, mas essa entrega, ela exige de mim o compromisso de refletir e tentar compartilhar comunicativamente e racionalmente aquilo que eu acredito para que até edifique outras pessoas, né? É a forma como eu entendo a maneira de apologética. Sim, e não é uma coisa assim sem fundamentação, porque senão se torna uma coisa doidivana, uma coisa louca. E como tantos seguidores, quantas coisas loucas e descabidas que algumas pessoas se levantam e outras pessoas vão atrás e o fim são pessoas perdidas, são pessoas que não têm uma linha. Não, o Evangelho é simples. Eu falo isso todo dia no púlpito da minha igreja. O Evangelho é simples. Nós, os homens, é que temos uma necessidade de rebuscar. Mas o Evangelho é tão simples que Jesus parava, reunia uma multidão e contava historinha. E hoje em dia ninguém quer contar historinha. Quer fazer aquela coisa, o rebuscado. Para quem gosta de rebuscado, tá aí. Vai continuando teu rebuscado. Eu tenho aprendido isso com o Senhor e de uma maneira sistemática e coerente, porque a gente tem que ter uma lógica. Eu tenho trazido esse evangelho, eu tenho procurado fazer um resgate desse evangelho simples do Senhor Jesus. De uma maneira muito tranquila. Tá aqui. Eu lembro que uma vez aí a gente começando um período na escola dominical, eu falei com o Júnior, que é o responsável pela escola dominical lá da igreja, eu falei, já pensou se a Bíblia se resumisse só nos 4 evangelhos? O que Jesus fez, o que Jesus falou e os ensinamentos que ele deixou. Se alguém conseguir se ater àquilo e seguir aquilo, que é impossível praticamente, dada a nossa humanidade, perfeito. Já estaria muito bom, né? Agostinho ainda resumiu mais, um teólogo do século IV, ele disse, se só o Sermão da Montanha, Mateus 5:7, já estava muito bom, né? Exato, entendeu? Agora, a defesa da fé, a gente percebe o seguinte, que antes, as igrejas, enquanto corpo de Cristo,
né, como representantes de Deus na Terra, elas combatiam seitas aqui, seitas ali, seitas isso, combatia a religião, tinha toda uma estrutura para limpar. Hoje em dia, a gente tem que se defender das coisas que estão surgindo dentro da nossa própria igreja, que é aquele... porque a estratégia de Satanás está sendo outra. Ele nunca vai prevalecer perante a igreja de Deus. A igreja de Deus vai triunfar sempre. Raquel, isso que você está colocando é uma questão assim muito importante até para a gente tratar aqui na questão mesmo de defesa da fé, porque a gente diz, né? Se a gente tem fé, a gente consegue, né? Se eu pedir com fé, Deus vai me atender. Esse é um dos princípios, né? Uma das lógicas que se coloca para a questão de fé. Mas muitas vezes a gente tem fé, a gente acredita, a gente pede a Deus e não acontece nada, do nosso ponto de vista, né? Sim. Do nosso ponto de vista. É como se Deus não atendesse. Aí, o que que faltou? Faltou fé ou efetivamente Deus nem sempre atende? Ele não conseguiu me ouvir. Isso é falta de fé? Numa situação desse tipo é simplesmente falta de fé? É muito interessante, não é? A gente pensar sobre isso, porque é uma das maiores questões teológicas, não é? Por que sofre o justo? Se às vezes o justo ora tanto, às vezes o justo pede tanto, por que ele sofre? Acho que um aspecto interessante, junto com o que a Raquel falou anteriormente, também tem que ser salientado. A Bíblia ela vai nos dar as orientações necessárias, mas um problema que a gente tem hoje, essa é uma pesquisa recentemente, não lembro exatamente qual foi o órgão, mas diz que 45,5% dos membros das nossas igrejas evangélicas apenas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, às vezes, a gente está pregando e ensinando e acreditando que há um denominador comum que as pessoas acreditam no que estamos falando. E hoje, com a onda de relativização, o número é bem menor do que a gente imaginava, que é a questão do fato daquela minagem interna. Exato. Tática diabólica para tentar tática diabólica mesmo. Puxar a base que é a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, se o cristão ele entra com a Bíblia como palavra de Deus, ele vai entender a Bíblia como um todo e ao mesmo tempo que ele lê o texto bíblico que diz que todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, o que bate, se abre, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te daqui para acolá, tudo será feito, ele vai entender também que há um propósito de Deus nisso. Aí ele vai lembrar também que Jesus diz, para quem nem tem as paz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Uma dificuldade que nós temos é que as pessoas, elas às vezes pegam a Bíblia como uma grande colcha de retalhos e elas não veem o propósito de Deus como um todo. Então, muitas vezes, apesar de eu ter fé, orando, falo, Deus, agrada-te do meu coração, atende a minha petição, e Deus está dizendo, eu estou atendendo, meu filho, mas a sua resposta não é a que você acha que é melhor. E aí ele diz, como Jesus disse em João 13,7 para o Pedro, que não entendia nada do que estava acontecendo, ele disse, Jesus, por que o senhor está lavando os pés? Ele disse, o que eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois. Então, para aquele que está nos vendo, talvez ele esteja pedindo uma cura, pedindo uma libertação com muita fé, e se questione, de repente até o parente dele foi levado embora e ele diga, mas por que, Deus, isso aconteceu? A resposta, às vezes, está em João 13,7, o que eu faço agora, você não entende, mas saberás depois. Então, quando a gente lê pelo todo das Escrituras, a gente entende que há respostas que vão vir de imediato, mas outras só a longo prazo. Mas elas chegarão. Elas chegarão. E nós, pegando a colcha de retalho que ele falou, a gente tem uma postura muito imediatista. Pedir, dar-se-vos-á. Ah, não, está escrito. Tem que fazer. Então tá, vamos pegar uma história qualquer. José teve promessa, mas antes de conseguir, foi parar na casa de uma mulher adúltera que queria seduzi-lo, usá-lo como objeto sexual, mas ele fugiu. Teve a cadeia, e a cadeia não tinha direitos humanos e não tinha ONU para dizer, era cadeia mesmo, no sentido literal da... E lá na cadeia,
será que se ele tivesse na casa do pai, sem sofrimento, sob a proteção do pai e dos irmãos mais velhos, ele conheceria o homem que servia a Faraó e que o levou e que falou dele para Faraó? Não. Nem estaríamos falando dele aqui. Nem, 3.000 anos. provavelmente. Então, nós temos que ter esse contexto bíblico também assim. Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo concorre. Perder alguém concorre para o bem? Concorre sim. Sofrer isso concorre? Concorre sim. Você vai ver que no momento mais difícil da sua vida, você não conta com ninguém, você não tem ânimo para nada, mas você sente a presença do Paracleto de Deus, do Espírito Santo de Deus, aquele que vai estar todos os dias. Ou seja, dia significa minutos, segundos. Eu estou mal, eu estou bem, eu estou bem espiritualizada, eu não estou querendo nada. Ele vai estar comigo todos os dias, até a consumação do século. Perfeito. A gente já precisa ir para o nosso intervalo e a gente volta já já para o próximo bloco. E nesse próximo bloco eu queria ouvir um pouquinho de vocês a questão de... a defesa da fé, né? Na verdade, existe relação entre a defesa da fé e a exortação. Muitas vezes nas igrejas a gente está vendo aí o pessoal da ordem em Deus, né? Você tem que ordenar, você tem que dizer para Deus e Ele vai atender, porque se você é um servo de Deus, né? Ele vai atender, Ele vai te dar prosperidade, Ele vai fazer, Ele vai acontecer, né? Essa relação de fé com Deus, né? Até onde ela pode nos levar? O nosso informativo falou que já existe uma pesquisa científica provando que as pessoas que têm fé, elas conseguem superar melhor situações de doença, elas conseguem sair melhor dessa situação como um todo. Como explicar, como defender a nossa fé no mundo, né? E para aqueles que, na verdade, não acreditam em Deus? Como defender a nossa fé cristã? Vamos para o intervalo, voltamos já já.